Olá galera, meu nome é Alexandre, sou professor de matemática. Estou preparando esse vídeo sobre ângulos, que é para ajudar um pouquinho vocês a entender melhor os conceitos de ângulos. Vou falar nesse vídeo aqui sobre os tipos de ângulos que a gente conhece. Vamos falar sobre o ângulo adjacente, conceito de ângulo adjacente, conceito de bissetriz, o que é uma bissetriz. Vou falar também sobre ângulos complementares, vou falar sobre ângulos suplementares e o último assunto são os ângulos opostos pelo vértices. Tá bom? Vou tentar montar uma aula bem dinâmica para vocês, vou conceituar um pouquinho, depois vou explicar para vocês também como utilizar o transferidor, tá? Então vou explicar para vocês o transferidor. Então vamos começar conceituando o que é ângulo. Então o ângulo é um encontro de duas retas, tá? Ou duas semirretas. Esse encontro marca um vértice. Esse vértice é onde eu vou olhar o ângulo, nesse ponto. Vocês estão vendo que ficam duas retas e uma abertura. Essa abertura é o ângulo. Tem o ângulo interno e tem o ângulo externo. Então vou falar sobre os tipos de ângulo que a gente tem. A gente tem um ângulo de 0 grau, tá? Lembrando sempre da régua e que o ângulo é medido em grau, tá? O ângulo de 0 grau. Temos um ângulo de 180 graus, que é o ângulo raso. Temos um ângulo muito importante na matemática, na construção civil, que é o ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto. Eu vou falar dos tipos de ângulo agudo. Os ângulos agudos são todos os ângulos menores que 90 graus, tá? Então, temos aqui a régua até 90 graus, até 89, né? 999. A gente tem ângulo agudo. De 90 até 180 são os ângulos obtusos, tá? Então, galera, depois de falar sobre o tipo de ângulos que a gente conhece, vamos falar um pouquinho sobre o ângulo adjacente. O que são ângulos adjacentes? São dois ângulos consecutivos que têm um lado em comum, tudo bem? Como vocês estão vendo aqui em rosa, eu vou conceituar para vocês como é que a gente marca ângulo. É sempre ponto a ponto. Então, do ponto A ao ponto O, ao ponto B, nós temos o ângulo AOB com o chapeuzinho em cima do O, porque ali, nesse ponto, é que está o vértice. Aí, consecutivo a esse, vocês estão vendo que tem uma reta em comum, nós temos o ângulo BOC, tudo bem? Em azul. Então, nós temos dois ângulos, AOB e BOC, com um lado em comum. Isso são ângulos adjacentes, ok? Agora vamos falar da bissetriz de um ângulo. Então, vou colocar aqui na tela um ângulo, tá? Se eu dividir esse ângulo ao meio, eu terei uma reta chamada bissetriz. Então, a bissetriz é uma semirreta que divide o ângulo em dois outros ângulos adjacentes, porque eles vão ficar, como no exemplo anterior, e vão ser uma característica importante que ela não divide em qualquer lugar, ela divide ao meio ou ela divide em partes congruentes. E congruentes em matemática significa mesma medida quer dizer que os ângulos são iguais. Agora eu vou falar, pessoal, dos ângulos complementares. Então, os ângulos complementares são dois ângulos adjacentes também, consecutivos, somados dá 90 graus. Então, a soma de dois ângulos que dá 90 graus são chamados de ângulos adjacentes complementares, ou só ângulos complementares. Agora vamos falar um pouquinho de ângulos suplementares. O que são ângulos suplementares? Ângulos suplementares são dois ângulos também consecutivos, que juntos resultam em 180 graus. Então, a mesma história, eles possuem essa reta OB em comum. Do lado direito, eu tenho o ângulo AOB em roxo,
e do lado esquerdo eu tenho o ângulo BOC em verde. Então, a soma de dois ângulos adjacentes consecutivos são os ângulos suplementares. E o último assunto, e não menos importante, são os ângulos opostos pelo vértice, tá? Não é porque ele ficou por último que ele é menos importante, ele ficou por último porque ele tem alguns conceitos a mais. Então, são duas retas concorrentes. O que são retas concorrentes? São retas que se cruzam em um ponto. Esse ponto que vocês estão vendo aí, eu vou colocar na tela, esse ponto é o vértice. E aí, vocês viram que ficaram quatro ângulos opostos. Então, ficou o ângulo X e o ângulo Y em verde, são opostos. E ficou o ângulo A e o ângulo B, oposto também. Eles são iguais. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer aí em casa, tiver uma régua, um transferidor, vocês vão ver que eles vão ter a mesma medida. Ok? Então agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma demonstração de como utilizar o transferidor, de como medir ângulos com o transferidor, e vou resolver mais 3 exercícios sobre esse tema. Ok? Bons estudos para vocês. Até breve. Então, galera, o que a gente vai fazer nesse vídeo é construir um ângulo de 90 graus usando um transferidor. Primeira coisa que a gente faz é uma reta. Nessa reta a gente marca um vértice que vai ser o meu guia. Esse ponto ele vai ter que estar alinhado com esse zero da régua do transferidor. Você tem que colocar o zero sobre o vértice lá embaixo. Daqui a pouco eu coloco, espera só um minuto, tá? Esse é o zero, tá vendo? E a linha tem que sumir no risquinho ali do 180 com o zero. Ó, vou mostrar mais devagar como é que faz, tá vendo? Sumiu ali, alinhou aqui, fechou. Agora vamos olhar o número 90 lá da régua, que é o ângulo que eu quero marcar. Achei o 90. Marco um ponto, aqui vai ser a reta vai passar, vira a régua, e por esses dois pontos eu passo um traço, tá? Esse aí é o ângulo de 90 graus, o ângulo perpendicular ou o ângulo reto, ok? Agora, galera, uma abertura qualquer, não sei de quanto é, eu pego o meu transferidor, faço o mesmo procedimento, coloco o zero, esse risquinho que ele tem uma ampliação ali, sobre o meu vértice, tá vendo? E ali eu tenho que sumir a reta, tem que sumir sobre aqueles dois tracinhos do 180 e do zero. Sumiu, agora no sentido anti-horário, eu vou procurar o número onde a reta ficou. E acabei de achar que é o 130. Então, essa abertura tem 130 graus. Marquei esses 3 pontos porque eu vou colocar a nomenclatura desse ângulo. Então, aqui o ponto A, ponto O e o ponto B. AOB. AOB é o meu ângulo. Então, AOB, o chapeuzinho no O, e a medida desse ângulo é igual a 130 graus. Então, agora vamos aplicar numa situação problema. Sabendo que a medida de um ângulo é igual ao triplo do seu complemento, determine a medida desse ângulo. Então, na verdade, o que eu quero achar? Eu quero achar um ângulo que, somado com o seu triplo, dá 90 graus. Ok? Então, é isso que eu quero encontrar. Sabendo os objetivos, vamos anotar aqui quais são os dados desse problema. Primeira informação que ele colocou é o triplo. Então, primeira informação que ele colocou, o triplo. Pessoal, o triplo são 3x. Triplo é a mesma coisa que 3x. E ele também diz sobre o complemento. O que é o complemento? Só lembrando, o complemento
é a soma de dois ângulos que dá 90 graus. Então, vou fazer um esboço aqui do meu lado esquerdo para a gente entender o que seria isso aí. Então, aqui eu coloquei duas retas concorrentes, elas têm um ponto em comum, que é a minha origem, tá? Formando um ângulo de 90 graus. E agora eu vou traçar um segmento OB, dividindo esses dois ângulos em dois ângulos adjacentes, como a gente já conversou sobre isso. Então, vou chamar esse primeiro ângulo aqui de X, que eu não sei o valor, e o outro ângulo adjacente, que é o complemento de X, eu vou chamar de 3x. Bom, pessoal, somando 3x com x, eu tenho o ângulo reto de 90 graus. Então, é isso que eu vou anotar aqui. Cheguei numa equação, 3x mais x igual a 90, agora é só resolver essa equação. Primeira coisa que eu vou fazer é somar o 3x com 1x, são 4x, igual a 90 graus. Se os 4x valem 90 graus, cada x é só dividir por 90. Pega 90, divide em 4 partes, então o x é de 22 graus e meio. Então, o ângulo que eu queria achar era esse, 22,5. Agora, pessoal, só para efeito de curiosidade e conferir que essa conta está certa, o outro ângulo é 3x. Então, é o triplo desse valor que eu acabei de achar, o triplo de x. Triplo de 22,5, fazer 3 vezes 22,5, 3 vezes 22,5 dá 67,5, ok? Então, 67,5 ou 22,5 mais 67,5 resulta em 90 graus. Bateu, tá tudo certo. Bom, pessoal, agora vamos para a segunda situação problema. O dobro da medida de um número, a dobro da medida de um ângulo é igual ao triplo da medida do seu suplemento. Qual é esse ângulo? Então, galera, o objetivo é achar dois ângulos que somado dá 180 graus. Vamos aos dados. Primeira informação que foi fornecida para a gente é o dobro. Então, lembrando que o dobro é 2x. E que a soma dessas medidas, o dobro, mais o triplo do suplementar, vai dar 180 graus, tá? Então, lembrando só que suplementar são 180 graus. Então, aqui eu fiz o esboço, né? A soma dá 180. A soma dos dois ângulos dá 180. Porém, houve um erro aí. Eu coloquei, em vez de C, eu coloquei B, beleza? Agora nós vamos ver que a reta OB, ela divide os dois ângulos em dois ângulos suplementares. Então, a soma desses dois ângulos dá 180. Esse lado aqui é o X. E o outro lado é o suplemento de x. Como o total é 180 graus, esse ângulo vai ser a medida de 180 menos o x. Então, o suplementar vai ser 180 graus menos o x. Somando os dois ângulos, eu tenho 180 graus, ok? Então, vamos para o texto. O que está dizendo lá em cima? Que o dobro do ângulo é igual ao triplo do suplementar. Só que o meu suplementar aqui não é x. Meu suplementar é 180 menos x. Ok? Vamos resolver essa equação. Primeiramente, eu faço a distributiva. Aqui abaixo 2x, que eu não vou fazer nada com ele por enquanto. 3 vezes 180 dá 540. 3 vezes x dá 3x. Esse menos 3x, ele passa para o outro lado. A operação inversa de negativo, de subtração, é adição. Então, vai ficar 2x mais 3x igual a 540, tá? Então, se eu tenho 2x com 3x, eu tenho um total de 5x. Então, que número que eu multiplico por 5 dá 540? Ou seja, eu vou pegar 540 e vou dividir por 5. Vamos prestar atenção agora na conta de dividir.
Pessoal, a atenção que eu peço para vocês aqui nessa conta de divisão é a seguinte, ó. 540 dividido por 5, acontece algo muito importante. Ó. Primeiro, eu vejo que o 5 cabe uma vez dentro de 5, 5 menos 5 dá 0, abaixo 4. Quando se abaixa, já tem que dar para dividir. Quando não dá para dividir, você é obrigado, na mesma linha, baixar outro algarismo. Nesse caso, você tem que colocar no quociente 0. Agora sim, o 5 cabe 8 vezes dentro de 40. 8 vezes 5, 40. 40 menos 40, nada. Agora que nós sabemos o valor do x, que o ângulo procurado é 180 graus, eu vou achar o seu suplementar. Ó, esse ângulo maior aqui deu 108 graus. O suplementar dele é quanto falta para 180. Então eu tenho 180, que é o total, menos os 108 graus. Eu acabei de achar o suplemento de 108. Então, o suplemento de 108 é 72 graus. Só conferindo e comprovando que a soma desses dois ângulos dá exatamente 180 graus. 108 mais 72, 180 graus, comprova a nossa propriedade. Agora vamos para a última aplicação. Então eu quero, através desse esboço, encontrar os valores de x e y. Então do lado esquerdo eu tenho x mais 10, do lado direito eu tenho 3x menos 40 e ali em cima eu tenho a letra y. Tá? O que eu tenho de dado nesse problema? Eu estou vendo que são duas retas concorrentes e nós vamos utilizar o conhecimento de ângulos opostos pelo vértice, ok? Então, eu vou colocar aqui o vértice O, tá? E eu tenho que x mais 10 é igual a 3x menos 40. Então, isso aí que eu vou colocar no papel agora. Agora é só resolver essa equação, organizar os lados. Eu tenho 3x menos x igual a 10 mais 40, né? Mudei de lado. 3x tira x, eu fico com 2x. E 10 mais 40 dá 50. Então, se 2x é 50, 1x só será 25. Sabendo que o x é 25, a gente volta nas duas equações e substitui no lugar do x por 25 e acha qual é o ângulo. Então, esse ângulo aqui, 35 graus, 25 mais 10. Do outro lado, vamos comprovar que é verdade isso que eu falei, o triplo de 25 dá 75, ok? 75 tira 40, dá 35. Bom, assim a gente comprova a propriedade de ângulos opostos pelo vértice, ambos 35 graus. Agora, para achar o valor do y, eu vou usar o conhecimento de suplementar. Por quê? A soma do y, tanto com x mais 10 quanto com 3x menos 40, dá exatamente 140 graus. Então, eu concluo com isso que são ângulos suplementares. Então, eu vou pegar o ângulo que eu já sei, que é o x mais 10, vou somar com o y e ali eu encontro os 180 graus, que é o que eu estou falando, que dois ângulos suplementares somados dá 180 graus. Então, vamos descobrir agora qual o valor do y. Eu sei que o x mais 10 vale 35. Então, já coloquei aí que x mais 10 é 35. O y vai ser 180 menos 35. Acabei de encontrar que o y vale 145. Ok? Só comprovando, 145 mais 25 vai dar os 180 graus que a propriedade nos ensina. Ok? Valeu! Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham entendido aí sobre o que são ângulos opostos pelo vértice, o que são ângulos complementares, suplementares, o que é a bissetriz de um ângulo. Eu não fiz nenhum exercício da bissetriz, senão o vídeo ia ficar muito longo. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, consultem lá na página 69, façam os exercícios e me pergunte pelo WhatsApp. Um abraço para vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, espero que tenha dado certo, beleza? Um abraço, bons estudos.